Hoje vamos dar sequência, então, ao curso sobre biomateriais. Quando se fala em biomateriais, é sempre importante ou necessário falar sobre o planejamento das várias fases do tratamento que vai ser aplicado em biomateriais. Então é importante falar sobre a biocompatibilidade, principalmente aí falar sobre a não toxidez do material e da biofuncionalidade, entendendo como biofuncionalidade o material desempenhar a função para a qual ele foi planejado. É necessário também sempre se pensar na necessidade de se fazer a manutenção dos biomateriais. Sobre a manutenção, tem dois aspectos ou dois conjuntos de aspectos bastante diferentes. Tem material que necessita fazer a manutenção e em uma outra maneira tem a necessidade também de se fazer a manutenção do organismo, da saúde como um todo. Dito isso, eu vou enfatizar uma vez mais que todas as interações ou reações com o organismo vivo ocorrerão na superfície dos biomateriais. Então, quando eu coloco um biomaterial, ele vai ter uma série de interações com o organismo vivo e essas interações são principalmente as que ocorrem na superfície do material ou do biomaterial. E o biomaterial, eu enfatizo uma vez mais, é sempre um corpo estranho. E sendo um corpo estranho, tem que ser tomado uma série de precauções para que esse material não traga problema para o organismo. Uma coisa importante é sempre a gente pensar, pensando na interação do biomaterial com o organismo, pensar nos testes que esses biomateriais têm que passar. Isso daí, no decorrer do curso, vai ser melhor explicado. Mas, por hoje, os materiais têm que ter uma série de propriedades desejáveis, tais como não introduzir a formação de trombos como resultado do contato entre o sangue e o biomaterial, não induzir respostas imunológicas adversas, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir respostas inflamatórias aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria dos tecidos adjacentes. Uma outra coisa que eu sempre gosto de chamar a atenção também é sobre os medicamentos que não são considerados biomateriais, mas que tanto o paciente como médico tem que levar em consideração que esses medicamentos têm que ser aprovados pela Agência de Vigilância Sanitária. Bom, hoje, como fizemos praticamente em todas as áreas, vamos falar sobre produtos para o sistema cardiovascular e estamos convidando, o nosso convidado de hoje é Guilherme Agrelli, diretor de produtos da empresa Braille Biomédica. O Guilherme vai dar uma visão, primeiro uma visão geral do que é a sua função dentro da empresa e falando disso ele já vai respondendo também o que a empresa produz sobre esses equipamentos ligado ao sistema cardiovascular. Muito obrigado pelo convite, professor Gostaldi. Inicialmente eu gostaria de apresentar um pouco da empresa Braille Biomédica. É uma empresa com mais de 30 anos. A empresa tem mais de 30 anos e desenvolve e produz equipamentos para a cirurgia cardíaca. Então, é uma empresa que iniciou de uma realidade para viabilizar a cirurgia cardíaca no Brasil. Foi fundada pelo Dr. Domingo Braille, que começou desenvolvendo materiais para que ele pudesse
operar, para ele fazer cirurgia cardíaca, e uma empresa que se tornou uma referência no Brasil em desenvolvimento de materiais para cirurgia cardíaca e um polo de desenvolvimento de tecnologia nessa área. A empresa produz uma série de materiais, então existe uma série de linhas de produtos que são utilizados na cirurgia cardíaca, que são soluções e materiais biológicos, soluções de cardioplegia, materiais biológicos que são válvulas, são PETs de pericárdio bovino utilizados para reconstrução, oxigenadores que substituem o pulmão durante a cirurgia, bombas de circulação extracorpórea que fazem o papel do coração, e alguns implantes endovasculares, que fazem a correção de doenças vasculares. Eu gostaria que você tornasse um pouquinho mais claro a seguinte coisa. Essa empresa é a única no Brasil e ela também exporta os seus produtos. Gostaria que você desse uma ideia da abrangência da empresa. A empresa é uma das únicas 5 empresas no mundo que possuem todo esse portfólio para cirurgia cardíaca. Existem algumas outras empresas no Brasil com algumas áreas dessas grandes 5 áreas que a empresa possui, dos materiais biológicos, as endopróteses, oxigenadores, mas uma empresa que agregue todos esses materiais é a única no país. A empresa exporta para mais de 20 países, tem exportação regular para mais de 20 países, e além disso, a empresa hoje fornece para o sistema público de saúde, mais de 40% das compras do sistema público de saúde são feitas de materiais da Braille Biomédica. E quais são os produtos? Eu gostaria que você, se possível, juntasse 2 perguntas em uma só. Se possível for, quais são os produtos principais que a empresa produz e qual é a função do diretor de produtos dentro de uma estrutura como essa? Sim, inicialmente a gente pode ver os produtos em si, que são as válvulas cardíacas, as bombas de circulação extracorpórea, oxigenadores. As válvulas, elas substituem as válvulas naturais do coração. Então, essas válvulas, quando apresentam alguma doença, elas precisam ser substituídas. E para se fazer essa substituição, é necessário uma parada circulatória. E durante essa parada com o coração e o pulmão parado, o paciente ele precisa de um suporte para manter as funções vitais. Então, esse suporte é feito através do oxigenador, que é conectado numa bomba de circulação extracorpórea. O oxigenador substitui o pulmão. Esse conjunto de oxigenador, ele envolve trocador de calor para fazer a manutenção da temperatura do paciente, e o sangue ele vai ser movimentado através de uma bomba de circulação extracorpórea. Então, de uma maneira geral, esses dispositivos eles trabalham integrados. Muitas vezes não é uma troca de válvula que vai ser feita, o paciente precisa, por exemplo, fazer uma revascularização do miocárdio, a famosa ponte de Safena. Então, precisa-se fazer essa revascularização. Para se fazer essa cirurgia, é necessário que o coração esteja parado. Novamente, faz necessário o uso do oxigenador. Além disso, para tratamento de outras doenças vasculares, como aneurismas e dissecções da aorta, a empresa fabrica endopróteses. Essas endopróteses, elas fazem o revestimento interno das paredes das artérias para tratar essas doenças estruturais que elas possuem. A função de diretor de produto na Braille Biomédica, ela está relacionada com a interface do desenvolvimento de produto e com o departamento comercial. Então, basicamente, essa função ela faz uma ligação das necessidades do departamento comercial, das necessidades do mercado, das pesquisas que são necessárias para atender o mercado com a pesquisa que é desenvolvida dentro da empresa. O relacionamento da empresa com os órgãos de pesquisas, que imagino que são vários que a Braille tenha contato, sim, é feito através do diretor de produtos? É feito através do diretor de produtos. E isso é uma das atribuições da minha função, é exatamente essa, é fazer o relacionamento com centros de pesquisa, com pesquisadores e com laboratórios e instituições que possam desenvolver e complementar a capacidade de pesquisa da empresa.
Essa experiência tem sido boa, tanto para o órgão de pesquisa como para a empresa? Tem sido boa. A gente observa isso do lado da empresa, tem uma questão bastante interessante, que é observar os prêmios que a empresa ganhou recentemente, prêmios de inovação. Nos últimos anos ganhamos vários prêmios de inovação da FINEP, prêmio regional, prêmio nacional de inovação, ganhamos prêmios da ABIMO, que é a associação de classe da empresa, e além disso, esse relacionamento com o centro de com universidades e pesquisadores, a gente vê que tem uma relevância muito grande, porque vários dos trabalhos que foram apresentados relacionados com o desenvolvimento de novos produtos ganharam prêmios de melhores trabalhos em vários congressos, principalmente dos congressos das especialidades que são relacionados, cirurgia cardíaca e hemodinâmica, basicamente. Eu ainda queria explorar um pouquinho mais, falar sobre a importância da inovação. Essa interação, a inovação tecnológica é uma coisa, vamos dizer, importante, mas que contribui para o desenvolvimento da empresa e o desenvolvimento dos equipamentos, evidentemente. Sim, claro. A Braille, ela trabalha com um modelo que a gente chama de um modelo de inovação aberta, que as soluções, mesmo os produtos e uma série de tecnologias que são necessárias para desenvolvimento dos produtos, ou mesmo para os produtos em si, são desenvolvidos em parceria com as universidades e com centros de pesquisa. A gente vê num quadro de produção da empresa que tem um volume muito grande de teses que foram geradas em parceria com a empresa desenvolvendo dispositivos e desenvolvendo produtos que são utilizados em teses, que são utilizados em trabalhos acadêmicos. Então tem um volume muito grande desse tipo de produção em parceria dos pesquisadores com a empresa, e além disso acaba tendo um canal de transferência de tecnologia. Muitas vezes a empresa recebe essa tecnologia vindo da universidade e algumas vezes isso também acontece, a empresa fornece tecnologia para que as universidades possam desenvolver trabalhos. E é rápido essa interação e ele aparecendo no produto final? O desenvolvimento de um produto ele tem um tempo que é bastante, a gente pode dizer que é bastante longo, o desenvolvimento do produto. Mas essa interação entre a empresa e a universidade é bastante rápida. E a gente vê isso muito claramente quando a gente faz aperfeiçoamento dos produtos. Quando a gente não vai fazer todo o ciclo, quando é uma mudança em alguma característica do produto que se trabalha com pesquisadores e que atuam diretamente nessa posição, nesse problema, isso é bastante rápido. Tem uma série de exigências burocráticas dos institutos de pesquisa, mesmo a empresa tem uma série de burocracia envolvida, que são documentações relacionadas com a propriedade intelectual, com a divisão desses resultados. Então, isso sempre leva algum tempo, a avaliação desses contratos, mas o trabalho da universidade com a empresa, ele é bastante rápido. Muito bem. Então, em seguida, eu gostaria que você desse uma noção em a Braille, ela exporta parte da sua produção e é exportado para... Eu sempre gosto de dar uma noção sobre a aplicação daquilo que está sendo produzido na empresa. Então, gostaria que você desse uma ideia o que é exportado e para onde, de uma maneira geral. Sim. Para quantos países? Sim, a gente observa de uma maneira geral que um produto que a Braille fabrica, que tem um grande interesse mundial, são os produtos de origem biológica. As válvulas e os produtos de origem biológica fabricados com pericárdio bovino, eles têm uma grande demanda. E é uma demanda grande porque existe escassez da origem desse material. O Brasil, a gente sabe, é um grande exportador de carne bovina. Então, isso possibilita que a gente processe uma quantidade muito grande desses materiais biológicos e produza válvulas e PETs com esse material. Então, esse é o produto
que tem a maior demanda internacional, mas além disso, junto com esse produto, isso são exportados os oxigenadores, a gente iniciou ou reestruturou o Departamento de Comércio Exterior para exportar as endopróteses, então a gente vem trabalhando com certificação europeia, da comunidade europeia, para poder atuar diretamente no mercado europeu. Então tem uma demanda muito grande por esses materiais e a empresa vem se organizando para atender as normas internacionais e poder atender esses mercados. E é exportado para mais de 20 países? Mais de 20 países. Dê uma ideia assim geral. Quais são os países que os grandes compradores? Os grandes compradores, países da América do Sul, que embora sejam países pequenos, a participação da Braille é bastante relevante nesses mercados. Além disso, a gente vende para a África, vende para alguns países da África, e um grande comprador é a Rússia. A Rússia é um país que tem uma população muito grande e a gente tem um grande volume de exportação para a Rússia, para Portugal. Portugal é um outro país que a gente exporta bastante e a gente vem iniciando agora parcerias comerciais na Alemanha e na Inglaterra para a exportação desses produtos. Muito bem. Agora eu gostaria que você também desse uma ideia, talvez um pouquinho mais detalhado, o que é, mais do que o que é e como é constituído uma válvula biológica e por que leva o nome de biológico. A válvula biológica, ela recebe esse nome porque o principal componente da válvula é o pericárdio bovino. Essa mesma válvula ela poderia ser fabricada com as válvulas de porco. Então, além do pericárdio bovino, outro material biológico utilizado para a fabricação de válvula é a própria válvula do animal. A válvula, basicamente, ela consiste de um suporte rígido, que pode ser plástico ou metálico, e dentro desse suporte vai se formar a válvula, que é uma válvula mecânica, ela vai direcionar o fluxo. Então, a função é realmente como uma válvula mecânica dessas que a gente encontra em dispositivos com fluxo, ela impede o retorno do fluxo, ela é colocada, o coração tem 4 válvulas e as principais aplicações dessas válvulas são nas posições aórticas e mitrais. Essa válvula, a válvula de uma maneira geral, o implante da válvula necessita de uma cirurgia com parada circulatória e a troca da válvula. Ao longo da nossa história, a gente desenvolveu uma válvula que ela pode ser substituída sem a necessidade de parada circulatória, que é esse vídeo que a gente está observando. Essa válvula ela é montada num stent. O stent é um dispositivo mecânico que vai fazer a fixação dessa válvula. No caso dessa válvula é um dispositivo metálico, ele vai ser expandido com um balão e durante essa expansão desse stent, ele vai se fixar sobre a válvula doente, a válvula que a gente chama de válvula nativa, e vai restabelecer o funcionamento desse dispositivo. A minha pergunta agora é a seguinte: vocês dentro da empresa têm um setor que faz um estudo da durabilidade vamos dizer assim, do equipamento ou da peça, né? Então, eu gostaria também de fazer 2 perguntas aí. Quais são os ensaios feitos e por que a válvula propriamente dita, ou que funciona como válvula, é de pericárdio bovino e não de um polímero sintético? Inicialmente, a questão relacionada com a durabilidade, existe uma série de exigências normativas para se desenvolver uma válvula. Inicialmente, a gente precisa comprovar que o material ele não é tóxico para o organismo, que ele não vai ter reações inflamatórias, não vai desencadear uma série de reações que sejam ruins para o organismo, e ele precisa atender uma série de exigências mecânicas. Então, o material ele precisa ter uma rigidez suficiente para essa função, ele precisa ter uma flexibilidade adequada, ele precisa ter uma resistência à tração adequada. Uma vez escolhido a faixa de propriedades mecânicas desses materiais, eles são colocados em simuladores, que a gente chama de testes de fadiga acelerado, que ele vai trabalhar com frequências de 1.000 a 1.500 batimentos por minuto, simulando até 20 anos de durabilidade dessa válvula. E essa durabilidade que a gente vê nesses equipamentos é uma durabilidade mecânica, porque não é um sistema biológico. A gente coloca essa válvula
para trabalhar num regime acelerado e a gente vai confirmar que mecanicamente ela suporta até 20 anos. E contato com que líquido é feito esse? Não é com sangue? Não, é com sangue? não. Durante esse teste é usado uma solução fisiológica com um bactericida para evitar algum crescimento de bactéria, bactericida e fungicida. Porque esse teste ele é realizado ao longo de até 6 meses. Pois não. Agora, eu gostaria de dizer um pouquinho mais sobre as estruturas metálicas que dão sustentação a esses equipamentos, que é necessário que ele seja não tóxico e, principalmente, é que uma coisa muitas vezes está ligada à outra. Tem a resistência à corrosão no organismo. No início eu falei que grande parte ou quase todas as reações ocorrem na superfície do material. Então, principalmente a parte metálica tem que ser resistente à corrosão no meio biológico, e eu sempre lembro que o meio biológico tem cloreto. Quando tem íons cloreto, significa que tem possibilidade de haver corrosão. Então, essas coisas também têm que ser levadas em consideração. Sim, é claro. Durante o desenvolvimento, inclusive uma das questões que surgiu durante o desenvolvimento foi relacionada à superfície do implante. Porque no curto prazo após o implante, a corrosão não é um problema. O problema que a gente vai ter é da interação do sangue com essa superfície. Então, se essa superfície tem uma rugosidade, dependendo do grau de rugosidade, do acabamento dessa superfície, pode desencadear algum efeito prejudicial ao organismo. Logo no início da nossa experiência, a gente notou que se esse stent não fosse muito bem polido, ele desencadeava uma reação de plaquetopenia. Ele ativava as plaquetas do sangue. Isso era uma reação indesejada para o paciente. E isso é um exemplo desse trabalho que se faz com a universidade. Isso de volta com a universidade se resolveu esse problema. Eu ainda gostaria de explorar um pouquinho mais. Os ensaios, da sua experiência, os ensaios acelerados, eles correspondem à realidade de aplicação a posteriori? Os ensaios acelerados, não totalmente. O ensaio ele não corresponde totalmente, porque a gente exclui desse ensaio o componente biológico. Por isso se faz uma série de testes anteriores e mesmo implantes em animais para se avaliar qual que é a reação biológica que acontece em cima desse dispositivo. Então a gente utiliza modelos animais onde a gente procura acelerar possíveis reações do organismo à válvula. E esses resultados em animais são correlacionados com os resultados das máquinas e dos aparelhos in vitro, que não tem esse componente biológico. Porque um grande problema que a área de biomateriais tem, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, é quanto efetivo que é um ensaio. Pode ser os mais diferentes, físico-químicos, ensaios mecânicos, ensaios biológicos, ensaios do material em contato com células, com fungos, os mais diferentes possíveis. Quanto que isso depois vai representar efetivamente na aplicação? Para o entendimento, é bastante importante que seja feito já no planejamento vamos dizer, no desenvolvimento de um determinado produto. Nesse planejamento tem que se pensar no material e, vamos dizer assim, nessa série de questões que tem que ser respondida a priori. Depois são feitos os vários ensaios, que pode ser muitos que têm respostas mais rápidas, outros respostas menos, vamos dizer, mais demoradas talvez, mas ainda fica uma pergunta: quanto que isso representa efetivamente? E penso, até gostaria de saber a sua opinião, penso que, por exemplo, depois de feito esses ensaios em laboratórios, os ensaios em animais, ensaios em contato com células,
Isso é colocado num paciente. Se a durabilidade disso no paciente é grande, significa que o modelo que a gente está propondo de ensaios são ou é modelo, vamos pôr no plural, são modelos, vamos dizer, que reproduzem, não fielmente, mas que reproduzem mais ou menos a aplicação. O que você poderia falar disso? Isso é uma questão que ela é bastante importante e a gente procura, nesses ensaios que são feitos, a gente trabalhar com uma referência que seja um material que já se tem um histórico em pacientes. Por exemplo, no caso das válvulas, quando a gente desenvolve um novo tratamento para o pericárdio bovino ou um novo tratamento para a estrutura metálica, e a gente faz toda essa avaliação em laboratório, a gente procura correlacionar com o desempenho em testes similares com dispositivos que a gente já conhece o desempenho, inclusive o desempenho nos pacientes. Isso daí nos dá uma correlação, se o dispositivo que está sendo desenvolvido tem uma performance melhor ou pior. E isso nos dá uma segurança sobre os resultados. Obviamente, a gente não consegue uma certeza de 100%, porque esses efeitos biológicos, eles dependem do metabolismo. No caso das válvulas, tem um dado que a gente já conhece bem, é que a durabilidade da válvula, ela está muito relacionada com a idade do paciente. Quanto mais jovem é o paciente, menos tempo de duração tem essa válvula. Porque o paciente mais jovem tem um metabolismo mais acelerado. E esse metabolismo mais acelerado, ele vai ter uma interação que para a válvula é pior. Então, a gente sabe que nas estratificações dos dados de acompanhamento, os pacientes jovens a válvula tem um desempenho pior. Inclusive, as condutas médicas são diferentes. Normalmente, os pacientes jovens, eles não recebem válvulas que são biológicas, porque esse organismo vai, vamos dizer assim, atacar essa válvula e essa válvula vai ter uma durabilidade menor. Nesses pacientes são utilizadas válvulas mecânicas, que não são feitos com materiais biológicos, porque ela tem uma durabilidade maior. Já nos pacientes mais idosos, as válvulas elas correspondem muito próximo do modelo que a gente utiliza no laboratório. Nos pacientes idosos, a durabilidade atinge os 20 anos, os 25 anos, que são obtidos no laboratório. Foi um marco bastante importante para tratamento de problemas no coração, a colocação de válvula por catéter. Sim. Então, eu gostaria de saber aí várias coisas. Isso é um avanço muito grande, porque você já disse que não há necessidade de parar o coração. Isso pode ser colocado por várias regiões do organismo, levado a válvula no coração, ela é levada fechada, depois lá no coração abre. A minha questão é o seguinte, você também já disse que para o paciente, vamos dizer, de um idoso e o paciente jovem tem comportamento diferente. Por quê? Eu nem sei se você tem a resposta, mas por que a gente não caminha na direção de não mais fazer cirurgias de peito aberto? Sim. De uma maneira geral, eu particularmente acredito que essa é a direção da medicina. A medicina, de uma maneira geral, ela está se tornando uma medicina menos invasiva. Essas cirurgias são cada vez menos invasivas. A gente sabe que a população vem envelhecendo. Uma parcela cada vez maior da população atinge idades avançadas e esses pacientes, eles não têm somente a doença da válvula, tem outras doenças associadas e esses pacientes muitas vezes são muito frágeis para uma cirurgia de grande porte, como uma troca de válvula. Então, para esses pacientes, que isso chega próximo de 30% dos pacientes que têm estenose aórtica são considerados de alto risco ou inoperáveis. O que é estenose aórtica? A estenose aórtica é uma doença degenerativa da válvula, onde ela sofre um processo de calcificação e com essa calcificação os folhetos da válvula, que são as partes móveis, eles se enrijecem e obstruem a saída do coração.
Então isso acarreta para o coração uma sobrecarga. O coração ele tem uma sobrecarga porque a válvula não se abre e com isso diminui a quantidade de sangue disponível para o organismo. Então eu queria ainda aprofundar um pouquinho mais. Mesmo que coexista, vamos dizer, esse processo menos invasivo com outro processo de peito aberto, você acha que com o desenvolvimento científico, tecnológico aplicado à saúde, por exemplo, mesmo as cirurgias mais invasivas, elas poderão ser mais rápidas, mais assertivas, talvez? Sim, hoje seria imprudente indicar uma cirurgia de troca de válvula por catéter para todos os pacientes, porque não se conhece os resultados de longo prazo. A cirurgia convencional com parada circulatória já tem mais de 30 anos de experiência, se conhece muito bem os resultados e muito bem a indicação dessas cirurgias. A técnica transcatéter, ela tem cerca de 10 anos que vem sendo empregada e já com uma grande penetração das equipes médicas, cerca de 5 anos. Então é um resultado pequeno comparado à experiência da troca convencional. Mas mesmo assim as equipes têm que ser treinada para colocar... Sim, é um treinamento bastante intenso e além de tudo, essas novas tecnologias, essas tecnologias minimamente invasivas, principalmente elas necessitam de um envolvimento de várias especialidades médicas. No caso dessas válvulas transcatéteres, que é como a gente chama essas válvulas montadas nos stents, elas necessitam de um envolvimento de equipes de imagem, as equipes de ecografia que vão acompanhar a cirurgia, os intervencionistas que operam os equipamentos de raio-x e têm a habilidade para a utilização dos catéteres, e os cirurgiões. Então, todas essas equipes elas precisam trabalhar integradas para se executar essas novas técnicas. Então, isso muda, além da cirurgia em si, muda a maneira como as equipes médicas precisam ser preparadas e treinadas. E o tempo de cirurgia, essa cirurgia com um transcatéter? Quanto tempo dura uma cirurgia dessa, em média? Uma equipe que tem experiência, ela consegue realizar uma cirurgia dessa em pouco mais de 1 hora. E uma cirurgia convencional, o tempo de parada circulatória fica próximo de 40 minutos. Toda a cirurgia demora de 3 a 4 horas. E a recuperação do paciente numa situação e na outra? Já existem equipes médicas no mundo que com uma experiência bastante grande que consegue tratar o paciente pela manhã e dar alta no paciente no mesmo dia. Hoje, a maior parte das equipes, elas trabalham com cerca de 3 dias com esse paciente no hospital para se recuperar no hospital antes de ter alta. Já numa cirurgia convencional, esse paciente fica de 7 a 10 dias no hospital. Pois bem, então a gente poderia dizer o seguinte, que num processo desse, nós estamos preocupados também com o barateamento do processo como um todo. Isso é uma verdade? Isso é uma verdade, é uma verdade. Hoje tem uma situação relacionada que o material ainda é mais caro do que a válvula convencional. Uma válvula transcatéter ela tem um custo maior do que uma válvula convencional. Mas, de uma maneira geral, os custos hospitalares são menores. Esses valores ainda não se equilibram de uma cirurgia convencional, que tem um custo hospitalar maior e de material menor, ainda não se equilibra, mas há uma tendência de diminuição de preços desses materiais novos e possivelmente em poucos anos a gente vai ver esse equilíbrio desses procedimentos. Uma outra pergunta, você trouxe algum exemplo de válvula para ser mostrado? Sim, eu trouxe 3 modelos de válvula que a gente pode ver aqui. Uma válvula é a válvula mecânica, que é uma válvula feita com discos de carbono pirolítico. É uma válvula que é indicada para pacientes mais jovens que não podem colocar esse material biológico.
E além disso eu trouxe a válvula convencional, essa é uma válvula cirúrgica convencional e essa é a válvula transcatéter. A gente observa que a válvula transcatéter ela é montada em cima de um stent, que é essa estrutura metálica, e a válvula é montada em cima desse stent e ela vai ser comprimida e depois dilatada quando implantada. Muito bem. Agora, gostaria de fazer ainda uma outra pergunta para você. No mundo, quantas empresas produzem essas válvulas? Os materiais que estão disponíveis comercialmente, além da Braille Biomédica, são outras 3 empresas que estão trabalhando com esses materiais. A gente que acompanha a tendência desse mercado, a gente observa que mais de 30 empresas estão desenvolvendo esse tipo de material. Então, isso reforça a nossa visão de que realmente a tendência dessas cirurgias é caminharem para um modelo minimamente invasivo. Tem alguma consulta de outros lugares do mundo para Braille fabricar a válvula, ou pelo menos parte da válvula, para essas empresas ou não? Como é um mercado bastante restrito, existe uma comunicação bastante grande entre empresas. No nosso caso, a Braille é uma empresa que domina a tecnologia de pericárdio, que é uma tecnologia que não é dominada em muitos países e poucas empresas têm o domínio dessa tecnologia. Então existe uma troca intensa de contato entre essas empresas e existem possibilidades de parcerias com empresas internacionais para desenvolver esses produtos no Brasil. Gostaria de agora ter uma ideia sobre se o Sistema Único de Saúde, o SUS, pagam essas válvulas, quanto que era o preço antes, por exemplo, de um tratamento, e quanto que é o preço agora com a válvula produzida pela Braille, porque sempre vamos dizer, o potencial paciente quer saber sobre o custo e a possibilidade de ter um tratamento desse menos invasivo. Sim, claro. O custo de uma válvula dessa, inicialmente, isso beirava R$120 mil. Com a entrada da Braille no mercado e aumentando a concorrência nesse mercado, hoje a gente já tem um preço que é próximo da metade disso aí. O SUS não paga esse tipo de implante, essa é uma terapia que não é coberta pelo SUS. Existem várias iniciativas de sociedades médicas para a incorporação dessa tecnologia no SUS, para que seja um tratamento disponível a toda a população. Que a gente sabe que existe uma demanda muito grande, a gente sabe do envelhecimento da população, sabe da gravidade dessa doença. Então, existem várias iniciativas para que se incorpore essa tecnologia. Tem alguma esperança, vamos dizer, a curto prazo, de o SUS assumir esse tipo de tratamento? Eu acredito que sim, porque de uma maneira geral, o SUS já acaba cobrindo esse tratamento nos casos onde existem liminares judiciais, quando o paciente ele procura justiça para obrigar o hospital a disponibilizar esse tipo de tratamento. Então, indiretamente, o SUS já cobre um volume pequeno desses casos, que é um problema grande, isso é um problema de saúde, essas judicializações, mas eu acredito que com uma organização de todo esse sistema seria possível incorporar rapidamente em centros de referência esse tipo de tratamento. Você está mostrando aí uma imagem. Esse daqui é a imagem do tratamento que é feito com a válvula. Aqui a gente está vendo o posicionamento da válvula. Então, a imagem aqui, o procedimento ele é guiado todo por raio-x. Então, essa é uma válvula posicionada sobre a válvula aórtica doente do paciente. Esse contraste ele é injetado para ter certeza do posicionamento da válvula. Ao mesmo tempo que está sendo guiado por raio-x, há um ultrassom confirmando a posição. Essa válvula vai ser expandida com a insuflação de um balão. Então a gente observa aqui o balão sendo insuflado, fazendo a liberação da válvula, e na sequência se faz a injeção de contraste para confirmar o funcionamento da válvula. E nesse caso está tratado o paciente, foi corrigida a estenose aórtica. O funcionamento e o local, né? Isso, e o eco o ultrassom ele vai confirmando tanto o gradiente de pressão, vendo se a válvula está funcionando corretamente, se ela está abrindo corretamente.
observa se há obstrução das artérias coronárias, então já checa todos esses parâmetros importantes ao final do implante. Bom, como eu chamei a atenção no início desta aula sobre a importância de se fazer a manutenção, essa é a questão que ficou faltando. Eu gostaria que você desse uma ideia, falasse um pouco sobre a manutenção do material, desse a ideia do que é a manutenção nesse tipo de aplicação. No caso da aplicação dessas válvulas, não existe uma manutenção que possa ser feita na válvula. O que se faz é uma verificação da funcionalidade. Então, existe a avaliação com imagens médicas, com ultrassom ou com tomografia, ressonância magnética, da funcionalidade da válvula e consegue-se verificar se há alguma alteração nessa funcionalidade que possa trazer alguma consequência para o paciente ou que talvez possa indicar uma reintervenção nesses casos. Mas não existe uma manutenção ou algo que possa ser feito para evitar que essas válvulas possam ter algum tipo de degeneração. O paciente tem que tomar anticoagulante? No caso das cirurgias convencionais, o paciente pode ter uma terapia anticoagulante durante algum período após a cirurgia, e no caso das válvulas transcatéteres, esse período é um pouco maior, são alguns meses que o paciente ele precisa estar numa terapia anticoagulante, e isso vai sendo avaliado de acordo com a funcionalidade da válvula, ver se não tem formação de trombo, ver se não causou um distúrbio no fluxo que possa ocasionar alguma... Isso já é uma manutenção. A gente pode considerar isso como uma manutenção. No caso das válvulas mecânicas, os pacientes eles necessitam de terapia anticoagulante. Essa é uma das vantagens do material biológico. Isso é uma questão que a gente comentou anteriormente. O material biológico, ele pode sofrer uma degeneração, mas o paciente não necessita dessa terapia anticoagulante. Já o material mecânico, a válvula mecânica, ela não sofre degeneração, mas, por outro lado, o paciente precisa sempre dessa terapia anticoagulante. Bom, eu gostaria de fazer, então, uma última questão para você, que é a seguinte. O que não foi perguntado que seria importante a gente transmitir para o telespectador? De uma maneira geral, eu acho que o exemplo desse material ilustra bem o que a gente começou conversando sobre a interação da universidade com a empresa. Esse desenvolvimento é um fruto de uma parceria com universidades médicas, com pesquisadores da área de materiais, que veio aperfeiçoando esse material, conseguiu um material que foi colocado no mercado. O Brasil nacionalizou uma tecnologia que até então só era produzido por países da Europa, e essa tecnologia já vem sendo utilizado e foi reconhecido com vários prêmios no Brasil e em congressos médicos. Então eu acho que isso ilustra bem todo esse caminho de transferência de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia e aplicação direta desses conhecimentos de biomateriais e do funcionamento desses dispositivos. Hoje fala-se muito sobre a inovação tecnológica. Hoje a universidade fala-se o tempo todo sobre a inovação tecnológica e a transferência de tecnologia. O que eu pude observar, de algum momento, de alguma maneira também estive envolvido no desenvolvimento dessa válvula, o que eu pude observar é o seguinte: se de um lado não é fácil você integrar as várias equipes, mas se houver um entendimento, eu não acho que é só o entendimento, tem que haver mais do que isso, mas se houver um entendimento entre as diversas equipes e ficar claro o que cada equipe deva fazer e que existe, vamos dizer, um projeto, um produto, vamos pensar num projeto final e depois num produto final a ser atingido, acho que isso daí seria o bom caminho da inovação. Sim. Porque a gente sempre pensa que a inovação é uma coisa mágica. Não, às vezes é muito simples um processo que você tem, ou um produto que você tem que fazer e que causa uma revolução grande no cotidiano das pessoas.
No caso desse projeto, do desenvolvimento da válvula transcatéter, quer dizer, vamos nos fixar nesse caso. Eu acho que foi, do meu ponto de vista, foi um sucesso total, porque houve uma integração de muitas áreas, de muitas equipes, de materiais os mais diferentes possíveis, de tratamentos, de ensaios, e que no final saiu um produto que, se a gente observasse esse produto, a gente diz, mas nessa coisa simples tem tudo isso envolvido? Você concorda com isso? Eu concordo, acredito que realmente um foco para a convergência das diversas instituições, os diversos grupos, é necessário para que a gente consiga desenvolver. A competência tem tanto das indústrias quanto dos pesquisadores, das universidades, e muitas vezes o que é mais difícil é conseguir que todos consigam se integrar e trabalhem no mesmo ritmo, no mesmo passo para que atinja esses objetivos. Talvez o diretor de produtos é que acabou capitaneando todas essas equipes e conversando com todas, e isso tenha sido o grande sucesso. O grande sucesso não é só para a empresa, não, é o grande sucesso principalmente para o paciente. Sim, claro. Isso... Porque o objetivo final desses dispositivos é restaurar a vida do paciente. E esses prêmios, eu gostaria de voltar também uma vez mais, ele reflete de alguma maneira, eu nunca acho que é total não, mas ele reflete de alguma maneira, vamos dizer, o esforço, e a gente poderia dizer que as equipes, no plural, se tornou uma única equipe no final, para que um produto desse possa ter sucesso. E, vamos dizer, o sucesso aí, eu penso que poderia terminar, ou pelo menos o sucesso total seria esse produto ir para o SUS e cada vez mais num preço, se for para o SUS já é um avanço muito grande, mas cada vez mais a área de biomateriais, com a empresa, com as áreas cirúrgicas, vamos dizer assim, caminhar por uma situação de cada vez mais tornar o sofrimento menor, o tratamento mais adequado, e que a gente possa efetivamente usar uma palavra que usa-se, mas não tá no cotidiano, democratizar o uso desses tratamentos. Então, agradeço a sua vinda aqui, o esclarecimento, agradeço a Braille, agradeço as equipes que estiveram envolvidas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.